Capítulo 3, Introdução à cinemática dos fluidos. Importante lembrar que não existem só condutos forçados. Aula 2 do capítulo 3. Exemplo de um conduto livre. Podemos considerar um conduto de seção transversal retangular. E aí, lembrando do número de Reynolds, Reynolds igual massa específica vezes a velocidade média vezes o diâmetro dividido pela viscosidade, ou velocidade média vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Surge um problema. Como calculá-lo em um canal de seção transversal retangular? Recorremos ao raio hidráulico ou ao diâmetro hidráulico. Diâmetro hidráulico. No intuito de generalizar as equações estabelecidas para condutos forçados e de seção transversal circular, recorremos ao diâmetro hidráulico, que é definido pela equação diâmetro hidráulico igual 4 vezes o raio hidráulico, onde o raio hidráulico é definido da seguinte forma: raio hidráulico é igual à área da seção formada pelo fluido dividido pelo perímetro molhado. Perímetro molhado este que é formado pelo contato do fluido com superfície sólida. Observações. Conduto forçado é aquele que o fluido tem contato total com a parede interna do conduto. Perímetro molhado é caracterizado pelo contato do fluido com a parede sólida. Na seção circular forçada, o diâmetro hidráulico é igual ao diâmetro interno. Vamos provar isto. Então, nós temos aqui um conduto forçado de seção transversal circular. Ora, o diâmetro hidráulico é 4 vezes a área da seção formada pelo fluido, dividido pelo perímetro molhado. Só que quando o conduto é forçado, a área da seção formada pelo fluido é a própria área do conduto. Portanto, nós teríamos que o diâmetro hidráulico seria 4 vezes πr ao quadrado sobre 2πr, que seria o perímetro molhado. Simplificando, o π e o 4 e o 2, vamos ficar com o diâmetro hidráulico igual 2 vezes o raio, ou seja, o diâmetro interno. Portanto, podemos substituir os diâmetros internos, os nossos D, das equações, pelo diâmetro hidráulico. E isso não altera absolutamente nada, já que o diâmetro hidráulico é igual ao diâmetro interno para os condutos de seção transversal circular. Vamos pegar um exemplo. Considerando que a vazão de água que passa no canal cuja seção transversal é representada a seguir é igual a 13.628,3 litros por segundo, e que o diâmetro hidráulico é um parâmetro importante no dimensionamento de canais, tubos, dutos e outros componentes das obras hidráulicas, sendo igual a 4 vezes a razão entre a área da seção transversal formada pelo fluido e o perímetro molhado, pede-se, item A, o diâmetro e o raio hidráulico do canal. Item B, o número de Reynolds e a classificação do escoamento na seção considerada. A água foi considerada com um peso específico igual a 1000 kgf por metro cúbico e viscosidade cinemática igual a 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Está aqui a nossa seção transversal, que tem uma altura de 1.200 milímetros, um lado menor de 3.600 milímetros e um ângulo de inclinação de 30 graus. Vamos aprender fazendo. Procurem resolver esse problema e, posteriormente, tiramos as dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato pelo raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br ou pelo próprio canal do YouTube. 3.7. Cálculo da velocidade média. Como será representado o diagrama de velocidades na seção? Qual dos dois diagramas é o verdadeiro e como é originado? Então, aqui nós estamos com um diagrama de velocidade constante. Nesse caso, trabalhamos com a velocidade média e podemos falar que a velocidade média vezes a área vai nos dar a vazão. E aqui nós estamos com um diagrama onde a velocidade do fluido varia junto às paredes fixas,
de V igual a zero até V máximo no eixo do conduto, que é onde eu tenho a menor influência das paredes. Vamos evocar o princípio de aderência. O fluido em contato com uma superfície sólida tem a velocidade da superfície, que com ele está em contato. E aí lembrar que o fluido ideal tem viscosidade nula. Ora, tubo em movimento e fluido ideal, viscosidade nula. Tem que estar em movimento. Por quê? Porque se, pelo princípio de aderência, a velocidade do ponto fluido tem que ser igual à da parte sólida que ele está em contato. Então, se ele tem uma velocidade aqui constante, o tubo estaria se movimentando. E como não tem variação desta velocidade, trata-se de um fluido que não tem viscosidade. Ora, isso na prática não existe. Por outro lado, se eu penso no tubo parado, que é o caso real, e o fluido real também com viscosidade diferente de zero, nós temos esse tipo de diagrama. Junto às partes sólidas, a velocidade é nula. Onde eu tenho menor influência das paredes, que estão fixas, eu tenho a velocidade máxima. Qualquer barqueiro sabe que isso é verdade. E qual das duas vai existir? Claro que vai ser a do escoamento real. Como não existe o fluido ideal e nem tampouco o tubo em movimento, o diagrama de velocidade só pode ser esse daqui, que consideramos o escoamento real. E como vamos calcular a vazão neste caso, já que existem infinitas velocidades? Evocando o conceito de contínuo, considerando um ponto fluido com dimensão diferencial. Então, nós temos aqui o nosso ponto fluido que tem um dA. Ora, no ponto fluido, quantas velocidades existem? No ponto fluido existe apenas uma velocidade, que é a velocidade do ponto fluido. Então fica fácil lembrar que o ponto fluido tem um dA, tem uma única velocidade, então ele vai ter também uma vazão diferencial dQ. Então está aqui o nosso ponto fluido, o nosso dA, e por isso podemos escrever que dQ seria a velocidade do ponto fluido vezes o dA. Isso mesmo. dQ é a velocidade do ponto fluido vezes o dA. O dA vai me originar uma vazão dQ, porque eu tenho uma única velocidade, uma vazão diferencial. Se eu desejo obter a vazão na seção, vou ter que somar a vazão de todos os pontos fluidos. Então, a vazão na seção seria a somatória das vazões diferenciais. Para que eu possa obter essa somatória de forma exata, eu faço uma integral. Então, a vazão seria a integral da velocidade vezes o dA, onde essa velocidade, na verdade, é uma função R do raio, que varia de 0 a R. Cálculo da vazão em uma seção do escoamento seria vazão igual a integral de área da velocidade vezes o dA, onde a velocidade é uma função do raio. É por isso que precisamos saber se o escoamento é laminar e turbulento? Sim, pois a velocidade em função do raio é diferente para os escoamentos laminar e turbulento. Consideramos uma seção de conduto forçado e seção transversal circular, onde nós vamos ter que a vazão seria calculada pela velocidade média vezes a área, ou a vazão seria calculada pela integral de área da função da velocidade em relação ao raio vezes 1 dA. E aí, já que essas vazões têm que ser iguais, nós podemos escrever a expressão que nos permite calcular a velocidade média. Igualando as equações, nós vamos ter que a velocidade média seria 1 sobre A vezes integral da velocidade em função do raio vezes 1 dA. Essa é a expressão para o cálculo da velocidade média. Considerando um escoamento laminar em um conduto forçado de seção transversal circular, nós temos que a velocidade real seria a velocidade máxima no eixo do conduto, vezes 1 menos R sobre R ao quadrado. Lembrando que o R é o raio interno do conduto, e o R varia de 0 a R. Ora, a área da seção, já que o conduto é forçado, coincide com a área formada pelo fluido. E aí nós vamos ter que a área seria πr ao quadrado. O dA
diferencial dessa área seria 2πr dr. Expressão, velocidade média, 1 sobre A, então 1 sobre πr ao quadrado, vezes integral de 0 a rão, para que possamos evitar a constante de integração. Integral de 0 a r de V máximo, 1 menos r sobre rão ao quadrado, vezes 2πr dr. O que é constante sai fora da integral. Então, a velocidade máxima sai fora, tiramos o mínimo, então ficaríamos com rão ao quadrado menos r ao quadrado sobre rão ao quadrado. Rão ao quadrado também sai fora, já que é constante, e vamos multiplicar o r dr pelo rão ao quadrado e o r dr pelo r ao quadrado. Então, nós vamos ficar com integral de 0 a rão, de rão ao quadrado vezes r dr, menos integral de 0 a rão de r ao cubo dr. Velocidade média seria 2 vezes a velocidade máxima sobre rão à quarta, vezes rão à quarta sobre 2, menos rão à quarta sobre 4, que vai nos dar a velocidade média igual à velocidade máxima sobre 2. Portanto, se o escoamento for laminar em um conduto de seção circular forçada, a velocidade média será sempre a velocidade do eixo dividido por 2, ou seja, a velocidade máxima sobre 2. No escoamento turbulento, em um conduto forçado de seção transversal circular, temos uma variação do diagrama de velocidade. Aqui, por exemplo, com n igual a 7, aqui com n igual a 10. Mas n, o que é isso? Ora, a área eu sei que é πr ao quadrado, dA 2πr dr, e a velocidade seria a velocidade máxima vezes 1 menos r sobre rão, 1 sobre n. Esse n aqui pode ser 7, pode ser 10. O mais comum é ser 7. No caso de ser 7, nós vamos ficar com a velocidade real num conduto forçado de seção transversal circular no escoamento turbulento, igual a velocidade máxima vezes 1 menos r sobre rão, elevado a 1 sétimo. Voltando pela definição da velocidade média, 1 sobre A, 1 sobre πr ao quadrado, integral de 0 a rão, V máximo, 1 menos r sobre rão elevado a 1 sétimo, 2πr dr. Aqui nós vamos ter que resolver substituindo as variáveis. Primeiro nós vamos tirar o V máximo para fora, e depois vamos tirar o mínimo aqui, e vamos substituir, fazendo mudança de variáveis. E aí nós vamos obter que, para um conduto de seção circular forçado, com escoamento turbulento, a velocidade média é 49 sobre 60 vezes a velocidade máxima. Um bom exercício de cálculo para vocês treinarem a solução de integrais. No caso de não ser conduto forçado de seção circular, a vazão e a velocidade média são calculados pelas equações a seguir. Velocidade média, 1 sobre A, integral de V dA, onde a velocidade seria uma função, e a vazão seria a integral de área de V dA, função da velocidade vezes o dA. O exercício 75 vai mostrar a aplicação dessas duas equações. Um canal retangular de largura B igual a 2 metros, a altura do fluido H é de 1,5 metros. O diagrama de velocidade em função de uma coordenada y perpendicular à base é V igual a C1 y ao cubo mais C2 y com V em metros por segundo e y em metro. Sabe-se que na superfície livre do fluido a velocidade é 4 metros por segundo e a 0,5 metros do fundo é 1 metro por segundo. Nessa situação, pede-se a vazão no canal. Veja a solução desse exercício no canal do YouTube alemão MacFlu Resolve. Está aqui o endereço, vocês podem copiar o endereço, ir lá e verificar a solução deste exercício. Está aqui a representação da seção transversal, retangular, altura H e B. Né? Procure aprender fazendo. 3.8. Vazão em massa. Fluxo de massa ou vazão em massa é a quantidade de massa do fluido que atravessa uma área A em um intervalo de tempo T. Portanto, poderíamos falar aqui
que a vazão em massa seria a massa dividido pelo tempo. Poderíamos colocar o recipiente numa balança e cronometrarmos o tempo para encher esse recipiente. E na balança acharíamos a massa correspondente. Lembrando, vazão em massa, massa sobre o tempo. Ora, vamos recordar o conceito de massa específica. Sabemos que massa específica era a massa por unidade de volume. Substituindo lá, nós vamos ficar com a vazão em massa como sendo ρ vezes o volume dividido pelo tempo. Portanto, a vazão em massa seria a massa específica do fluido considerado vezes a vazão em volume. Ou a vazão em massa seria ρ vezes a velocidade média vezes a área formada pelo fluido. No caso do conduto forçado, a área sempre do fluido vai coincidir com a área da seção transversal do fluido. Agora estamos em condição de refletir sobre a equação da conservação de massa, também denominada de equação da continuidade. Considerando com duas seções, 1 e 2, onde nós temos o fluido escoando, a massa que entra é igual à massa que sai. Não podemos ter acúmulo nem falta de massa para que esse conduto funcione adequadamente. Se tivermos acúmulo, eu vou poder estourar o conduto. Se eu tiver falta, eu vou poder comprimir. Nesse caso, se eu dividir a massa pelo tempo, eu vou ficar com a vazão em massa que entra é igual à vazão em massa que sai. Ou ρ1V1A1 igual a ρ2V2A2. No caso do escoamento ser considerado incompressível. Lembrando que o escoamento é considerado incompressível quando a sua massa específica, no caso, a massa específica do fluido, permanece constante. Nós vamos poder escrever que V1A1 é igual a V2A2, ou seja, o alemão que vá na seção 1 e que vá na seção 2. Mas lembra, eu só vou com a velocidade média. Aí eu posso falar que a vazão em volume na seção 1 é igual a vazão em volume na seção 2. Lembra, isso só vale se o fluido for considerado incompressível. 3.11. Equação da conservação de massa ou da continuidade para um sistema com diversas entradas e diversas saídas. Ora, vamos considerar que a somatória das vazões em massa que entram é igual à somatória das vazões em massa que saem. Um exemplo típico disso seria o nosso próprio coração. A quantidade de sangue que entra tem que ser igual à quantidade de sangue que sai. Para misturas homogêneas, podemos, além desta equação, considerar que a somatória das vazões em volume que entram é igual à somatória das vazões em volume que saem. Mas, por favor, eu só posso considerar as duas equações se eu tiver uma mistura homogênea. No caso de ser um único fluido, aí sim, nós podemos pôr o ρ para fora e cancelarmos e também considerar ou a vazão em massa constante, a somatória das vazões de massa constante, ou a somatória das vazões de volume que entram igual à somatória das vazões de volume que saem, se for o mesmo fluido. Agora, se forem fluidos diferentes e mistura homogênea, eu posso considerar simultaneamente as duas formas. Vamos aplicá-las em exercício. Exercício 77. No trecho a seguir, na seção 1, o ar tem uma velocidade igual a 75 metros por segundo. Calcule a vazão em volume em 1, a vazão em massa e a velocidade média na seção 2. Então, seção 1, seção 2, seção 1 com um diâmetro de 300 milímetros, seção 2 com um diâmetro de 900 milímetros. Na seção 1, a massa específica do ar seria 1,2047 kg por metro cúbico e na seção 2 ela seria igual a 1,225 kg por metro cúbico. Então, basta aplicar a equação da continuidade. Vazão em massa em 1 é igual a vazão em massa em 2. Lembrando que a vazão em massa é calculado pelo produto do ρ, massa específica do fluido, vezes a velocidade média do escoamento, vezes a área da seção do fluido. No caso de ser um conduto forçado, que é o exemplo, a área da seção do fluido coincide com a área da seção
do conduto. πd ao quadrado sobre 4 ou πr ao quadrado. Vamos aprender fazendo. Exercício 78. Para a tubulação representada a seguir, pede-se a vazão em massa na seção 1 e a massa específica em 3 para que a mistura formada seja homogênea. Então, aqui nós temos um diagrama de velocidade, onde nós temos que V1 seria 2,5 metros por segundo, R1 3 centímetros, onde eu tenho essa velocidade, o raio da seção seria 5 centímetros, o regime turbulento, densidade 900 quilos por metro cúbico. Aqui é importante, olha, no caso, como trata-se de um conduto de seção circular e forçado, eu sei que no escoamento turbulento, V igual V máximo, 1 menos R sobre Rão, tudo isso elevado a 1 sétimo. Como nós temos V1, temos o R e o Rão, nós podemos tirar a velocidade máxima. Como trata-se de um conduto de seção circular forçado, de seção onde na seção o escoamento é turbulento, eu sei que a velocidade média seria 49 sobre 60 da velocidade máxima. Tiramos a velocidade média, tendo a velocidade média, multiplico pela área, vou ter a vazão que chega em 1. Se eu pego esta vazão que chega em 1, multiplico por ρ1, eu vou ter a vazão em massa na seção 1. Eu tenho a vazão em massa na seção 2. Entra em 1, entra em 2. A soma das duas vai me dar a vazão em massa em 3. Vou tirar a vazão em massa em 3. Além disso, como trata-se de uma mistura homogênea, eu vou poder falar que a vazão em volume em 1 mais a vazão em volume em 2 vai ser a vazão em volume em 3. Daí eu consigo resolver esse exercício. Vamos aprender fazendo. Mas, se houver dúvida, vocês podem ver a solução do mesmo no meu canal no YouTube, Alemão Mectru Resolve. É só copiar o endereço aqui e assistir a solução. Ou entrar em contato raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Mais um. Exercício 80. O reservatório da figura, que se mantém a nível constante, é utilizado para preparar e engarrafar um produto que é constituído por um xarope diluído em água. O xarope tem viscosidade alta e assim o escoamento é laminar no seu conduto de entrada de diâmetro 20 milímetros, onde a velocidade máxima é 3,18 metros por segundo. O bocal de vazamento enche 200 garrafas de 750 mililitros com o produto em 1 minuto, alimentado por uma bomba que tem um conduto de derivação com o reservatório. No conduto de entrada da bomba, de diâmetro de 40 milímetros, o escoamento é turbulento e tem velocidade de 2,3 metros por segundo a 8 milímetros de distância da parede do conduto. Posto isto, determinar a vazão na derivação e o sentido de escoamento que deve ser indicado na figura. 2. A relação entre as vazões de xarope e água, ou seja, a que representa a composição do produto. Importante observar esse exercício aqui. Entra água, entra xarope. Se o nível é mantido constante, o que entra tem que ser igual ao que sai. Então, eu sei que sai para a bomba. Agora, aqui eu não sei se está saindo ou entrando. Vamos ter que descobrir isso. Eu consigo determinar a vazão que sai da bomba. Por quê? Porque eu tenho que ele vai encher 200 garrafas de 750 mililitros em 1 minuto. Basta pegar a 200, multiplicar por 750 e dividir por 60 segundos. Vou ter a vazão no bocal de vazamento. Foi dado que a entrada da bomba tem um diâmetro de 40 milímetros e foi dado que o escoamento, nesse caso, é turbulento. Eu sei, então, que no turbulento, V igual V máximo, 1 menos R sobre Rão elevado a 1 sétimo. Eu tenho a velocidade para um R. Eu tenho o Rão, eu consigo tirar a velocidade máxima. Com a velocidade máxima, eu consigo achar a velocidade média. Já que o escoamento é turbulento, eu sei que a velocidade
Média é 49/60 vezes a velocidade máxima. Isso porque o conduto tem seção circular. Tenho a velocidade média, multiplico pela área, vou ter a vazão que chega em B. Comparo essa vazão com a vazão que vai para o envasamento. E aí eu já consigo descobrir se na derivação a vazão está entrando ou saindo. Se ela estiver saindo, ela vai estar entrando no meu reservatório. Então eu teria ela mais a da água mais o xarope, teria que ser a da bomba, e eu já consigo achar todas as minhas incógnitas. Novamente, reforço, temos que ser responsáveis pelo nosso aprendizado. Por isso, aprenda fazendo. Mas, se desejar, qualquer um desses dois endereços você verá a solução desse exercício ou entre em contato. Bom, pessoal, se esse material foi importante para vocês, não esqueçam de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira você me ajuda a dar continuidade a esse projeto. Conto com vocês. Bons estudos.